Bem-vindo a mais esta reflexão. Entendermos a importância do perdão nas nossas vidas. Por que devemos perdoar? Porque devemos manifestar, revelar o perdão à atitude das pessoas, mesmo que elas não reconheçam o seu pecado, a sua agressão com relação a nossas pessoas, a nossa vida, às pessoas, e nós precisamos entender isso. Nós temos que entender primeiramente quem nós somos. Mas antes disto, vamos ler a passagem lá em Mateus 18:35, aquela situação, a história que Jesus conta acerca de dois devedores. Um chega para o patrão e pede, na realidade o patrão cobra dele e fala para vender esposa, filhos, todas as coisas e colocar na prisão até que ele pague toda a dívida. Ele pede perdão e o senhor, aquele patrão, o perdoa. Mas ele, encontrando o conservo que deve para ele, o que ele faz? Ele, ao invés de perdoar a dívida, como o perdão que ele recebeu, ele cobra e lança na prisão. Aquele patrão, sabendo disto, pega ele de volta e joga na prisão. O que a gente precisa entender? Nós temos que entender essa história, pois Jesus lá em Mateus 18:35 fala assim: assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Por que perdoamos? Porque revela a natureza, revela quem nós somos, revela o entendimento que temos do que recebemos e onde estamos. Quando nós não perdoamos, na realidade nós estamos andando segundo a maneira de pensar do mundo, segundo a forma de pensar deste mundo, segundo a natureza humana, que não perdoa, que carrega a mágoa, que deseja vingança. Esta é a atitude natural. Quando odiamos as pessoas pelo que elas nos fazem, quando não perdoamos. Qual o impacto disto? Primeiro, é expressão de onde a gente está, da nossa falta de entendimento, da falta de conhecimento de Deus. Posso ler a Bíblia, mas não estou entendendo nada. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, nós não entendemos nada, nem a salvação pela graça, o que significa, nem aonde nós fomos colocados por causa da obra de Cristo, e nem a nossa jornada que a gente tem neste mundo. Uma jornada de santificação, onde nós nos despimos da natureza humana, ou seja, deixamos de praticar as obras que revelam fruto da carne e andarmos segundo o que o fruto do Espírito revela em nós, que é manifestar as virtudes de Deus. O que a gente precisa entender é isso. Estamos em Deus, somos dele, estamos nele, ele está em nós, estamos na sua presença. Fomos feito um novo ser, uma nova criatura, somos colocados na presença e apresentados por meio do que Cristo fez de forma santa, inculpável e irrepreensível. Um novo ser. Somos um novo ser. A imagem de Cristo, criados à imagem de Cristo. Recebemos da mente de Cristo. Nós somos coparticipantes da natureza divina e fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas e vivermos neste mundo como nosso Deus, como Cristo, que revela ao Pai. É a mesma função de Cristo, que foi revelar o Deus invisível, o Pai ao mundo. Este é o nosso papel como igreja, como família, como membros do corpo de Cristo. Revelar o Pai ao mundo. Tornar o Deus invisível visível, agindo como Ele, andando como Ele neste mundo, expressando os valores eternos e manifestando as suas virtudes. E o perdão é uma das virtudes de Deus. O que a gente precisa entender é que, da mesma maneira que nós recebemos o perdão, nós devemos conceder o perdão. E fomos perdoados antes mesmo de reconhecermos o nosso pecado. Da mesma maneira, nós agimos com as pessoas. Elas podem pedir perdão, ou elas podem não pedir perdão, mas a nossa atitude é a mesma. O perdão já concedido, como o Pai fez conosco. Por isso, se não entendermos isso, só implica uma coisa: ainda não conhecemos e não entendemos a vontade do Pai, não entendemos quem somos e nem aonde estamos. Nós precisamos agir no sentido de nos comprometer
sem procrastinar, em buscar a vontade do Pai, buscar de todo o coração, nos empenharmos nisso, em entender, conhecer o Pai, conhecer a sua vontade e andar nessa vontade, para que a gente revele o Pai ao mundo. Se trata disto, o reino de Deus, viver o reino de Deus na terra, se trata disso. Dizer que é chegado o reino de Deus é porque nós andamos segundo os valores do reino de Deus neste mundo. Nos relacionamos com as pessoas fundamentados neste princípio de revelar as virtudes do Pai ao mundo, de andar como o Pai neste mundo, expressando o seu amor, sua misericórdia, sua graça, compaixão e o perdão. Não existe outra maneira de vivermos neste mundo. Qualquer outra coisa é pura religiosidade. É andarmos como os fariseus, é andarmos como os escribas. Conhecemos a lei, conhecemos os mandamentos, conhecemos a forma de viver, queremos impor isto às pessoas, mas nós não vivemos. Isto implica que nós não conhecemos o Pai, entendemos, mas não conhecemos o Pai. E a vida eterna está em conhecer o Pai e andar na sua vontade. Precisamos crescer neste entendimento. Precisamos abandonar as obras das trevas. Precisamos deixar de ser e de revelar que somos filhos do diabo para, de verdade, andando na verdade, praticando a justiça, expressemos que somos filhos de Deus, que não só conhecemos, mas vivemos e andamos segundo a vontade do Pai, porque entendemos a natureza que temos, porque entendemos quem somos e aonde nós estamos. Crescer na maturidade, crescer no conhecimento, no entendimento, sermos luz no mundo, sermos sal nesta terra, para que o mundo possa conhecer a salvação de nosso Deus e, andando neste mundo como Cristo, possamos ser agentes de reconciliação do ser humano, das pessoas, com Deus, para que todos possam ter a oportunidade de conhecer a salvação. Por isso, o perdão, dentro deste processo, é que também manifesta onde nós estamos, que temos o entendimento de quem somos, para andar neste mundo como Cristo, revelando o Pai e manifestando a sua salvação. Que a gente entenda isso, que a gente cresça no conhecimento, no amadurecimento e que sejamos luz, luz para revelar o Pai ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.